Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, vamos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo o que eu consigo pensar é natureza. Eu queria, Ailton, que você falasse um pouco mais sobre esse pensamento tão forte, para nos unir de novo à Terra. Bom dia. A minha autodescrição é assim. Para ser alto, eu preciso ficar de pé. Porque eu sou uma pessoa não alta. E eu sou um homem indígena do povo Krenak. O meu cabelo já está ficando meio branco, mas ele é preto. E tem uma bandana, uma faixa assim, que já virou uma espécie de minha identidade, e que eu fico pensando, eu devo ir de bandana ou vou sem bandana? Outro dia eu apareci num lugar, eles viraram e falaram assim, mas cadê aquela faixa sua? Então tem uma faixa na minha cabeça que parece que é a minha segunda identidade. E é bom que ela prende o cabelo e despista que ele está ficando branco. E eu estou usando uma camiseta branca que está escrito energia positiva, tem um desenho bonitinho de uma palmeirinha. Eu estou usando a minha identidade do Fli Petrópolis. E eu acho que eu já terminei. Ah, eu estou de calça. Ele é caqui. Eu estou com uma camisa e uma calça. Bom dia, é uma alegria imensa estar com vocês, ainda mais com essa minha irmã de território, a Miriam, esse ser maravilhoso que a gente tem a felicidade de tê-la conosco no nosso país, na contagem do nosso povo, tem essa pessoa maravilhosa que é a Miriam e que tem uma presença na nossa história que transcende, né? Ela é esse ser maravilhoso que a vida pôs entre nós para fazer o que ela faz. Não vou descrever os talentos dela, vocês sabem. Mas eu me sinto irmanado também com a Miriam por essa biografia que nos torna contemporâneos, mas também conterrâneos, né? Nós somos da mesma região do Vale do Rio Doce, que tem uma história indistinta, porque ela trata todo mundo mal. A história trata todos nós mal. Então, a gente não precisa pedir uns aos outros desculpa por nada, porque a história da colonização daquela região, gente, ela foi feita a ferro e fogo. A Ferro e Fogo é o título de uma obra muito ignorada no nosso país, que conta a história da Mata Atlântica. Ele foi escrito por um jovem, um rapaz americano chamado Warren Dean. Eu devo estar falando o nome dele errado. Não, é assim mesmo. Então, esse sujeito, ele decidiu fazer o que os brasileiros não tinham feito. Uma história natural da Mata Atlântica. Eu achei interessante que o título fosse História Natural da Mata Atlântica, porque não é a história política, nem é a história, digamos, botânica. Não é a história da botânica, é a história natural da Mata Atlântica. Quer dizer, quando a Mata Atlântica nasceu. Olha que coisa magnífica. É como se fosse uma história geológica, quando essa natureza estava se constituindo e algumas remanescentes estão em volta da gente aqui, aqueles seres árvores, surgiram formando essa paisagem que a gente chama de Mata Atlântica,
que pega toda a nossa costa brasileira, que eu sei que a Miriam cuida também da Mata Atlântica, ela tem um esforço pessoal, familiar, de cuidar da Mata Atlântica. Então, é bom a gente lembrar desse magnífico A Ferro e Fogo, uma história natural da Mata Atlântica, que eu acho que deveria ser muito mais lido, muito mais difundido nas nossas escolas. Concordo. E não é porque o autor é um rapaz americano, é porque o assunto da Mata Atlântica nunca ganhou expressão na nossa cultura. E quando aquela região nossa do Vale foi colonizada, eles entraram lá de machado na mão e derrubaram tudo. Quando eu e Miriam nascemos, a nossa Mata Atlântica já tinha ido embora. A gente nasceu num lugar sem mata porque tiraram a mata. A gente está refazendo essas matas. E olha que tarefa, refazer as matas. Mas é maravilhoso a gente estar aqui, Miriam. Eu fico muito feliz de compartilhar com você esse momento tão lindo com as crianças, né, hoje de manhã, e agora com essas crianças do meio-dia. E é importante tanto você falar do Warren Dean e do A Ferro e Fogo, porque é como foi atacada a Mata Atlântica e como se ataca a natureza. Eu estava te pedindo exatamente para falar como é importante reunir a humanidade e a natureza. E a gente veio... Ailton? Está fazendo contato? Estou escutando. Então, eu queria que você falasse mais sobre a necessidade dessa reconstrução dos elos entre nós e os seres florestais, seres vegetais, a humanidade dentro da natureza e não como uma coisa à parte que tem que dominar a natureza. Os 3 livrinhos não são os 3 porquinhos, crianças. São os 3 livrinhos. E eles são pequenininhos. Por isso que eu chamo eles de os 3 livrinhos. O vermelhinho, o azulzinho, o verdinho... Ah, agora virou 4. Porque tem um rio, um pássaro, que é outra história. Vamos ficar nos 3. Eu considero que são 3 ensaios. Ensaios. Alguém me perguntou, você está escrevendo ficção? Eu falei, não. Ensaios. São 3 ensaios que brotaram na minha consciência espontaneamente. Eu me incomodei de conferir as narrativas ancestrais, os mitos de origem do meu povo, com essa história persistente do Ocidente de que nós, os seres humanos, somos uma excelência e que nós temos um mandato para governar a vida na Terra. Aquilo sempre bateu na minha cabeça, feito uma pedra. E eu dizia, mas que coisa estúpida! Quem disse que os humanos são tão excelentes que podem tratar a Terra como se ela fosse uma matéria plástica, que eles podem dobrar, cortar, moer, triturar, como fazem com as nossas montanhas? Eu sempre invoco Drummond, o poeta, como se fosse meu escudo invisível. Eu falo que Carlos Drummond de Andrade é meu escudo invisível. Isso é uma senha para eu disparar uma visão poética sobre o tipo de relação que os humanos têm com as montanhas. Você pica uma montanha, faz farofa, põe em cima de um trem e vende para a China, para o Japão, para o mundo inteiro. Depois a gente compra televisores, carro, celulares. Nós somos tão inteligentes. E esses humanos excelentes foram adulados durante milhares de anos com essa ideia de não põe a mão no chão, a terra é suja, não põe terra na boca, ai, sai daí. Esses humanos que foram virando essa coisa, que se separou da terra, que tem nojo da terra,
eles me incomodavam tanto que eu pensei, como é que eu vou dizer isso sem ofender demais? E eu pensei, ideias para adiar o fim do mundo. Eu vou convidar essas pessoas a pensar em ideias para adiar o fim do mundo, começando a perguntar se nós somos mesmo essa tal de humanidade. Essa homogênea humanidade. Humanidade parece com homogeneidade. Uma homogeneidade. Quer dizer, nós somos todos humanos. A gente é tão humano que a gente tem até uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha, gente, se manca, né? Nós estamos bombardeando Gaza, estamos arrasando a Palestina, estamos ferrando com o mundo inteiro, estamos destruindo o mundo inteiro. Tem uma campanha que eu sou divulgador dela que diz: o veneno está à mesa, porque nós botamos veneno no chão, nós drogamos o solo. O solo agrícola, 70% do solo agrícola do planeta está envenenado. Você come tomate, tem veneno. Você come uma maçã, tem veneno. O único jeito de você não comer veneno é se você arrumar um jeito de cultivar suspenso um jardim no seu quintal. Aí você vai saber o que você está comendo. Olha, eu sei que alguém pode falar, não, mas Ailton, calma, será que a gente não pode comer nada que não tem veneno? Olha, se você não sabe a origem, você pode estar comendo, sim, veneno. Porque aquelas frutas bonitas, elas são bonitas porque nenhum bichinho chega perto delas. E se um bichinho não chega perto delas, só o humano, burro, é que come aquela fruta. Então, assim, se nenhum passarinho come a goiaba do seu quintal, essa goiaba está com problema. Laranja madura na beira da estrada, ou tem aqueles marimbondos te esperando. No caso, é o veneno, agrotóxico, herbicida, pesticida e todo sida. Mas nós sabemos que o Brasil é o maior importador de agrotóxico. Sabemos. A gente não quer isso, mas acontece. Pois bem, se essa humanidade não é tão homogênea, se ela não é tão assim, por que a gente insiste em embalar esse sonho de igualdade, fraternidade, liberdade, que a Revolução Francesa cunhou e que a gente embala como se fosse um bebê adorado? Olha, essa história de que nós somos uma humanidade e que nos movemos motivados por igualdade, fraternidade e liberdade, é só para nos auto-enganar. Não tem aqueles livros de autoajuda? Eu estou pensando em fazer um de auto-engano. Não somos uma humanidade, não somos homogeneidade, nós não temos uma espontânea produção de fraternidade, igualdade e liberdade. É mentira. A gente se controla para a gente não morder uns aos outros. É por isso que o primeiro mandamento fala: amai-vos uns aos outros. Deus não é bobo, né? Ele falou: eu criei essa desgraça, agora eu vou botar uma focinheira nele. Amai-vos uns aos outros. É maravilhoso, porque eu já li esse livro várias vezes, já entrevistei várias vezes, mas cada vez que ele fala diferente e fica mais evidente para a gente nossos erros, né? Esses nossos divórcios. E eu queria agora falar de Rio. Quando o Rio Doce foi atingido mais uma vez, pela tragédia da mineração, uma das coisas mais emocionantes era ver os Krenak chorando o rio Uatu, deles. E aí, no Futuro Ancestral, tem um texto que eu acho muito bonito também. Eu estou falando dos livros porque eu quero que os livros estejam presentes também aqui entre nós dois, Ailton, nos unindo e comunicando.
Então tem esse... Vou ler esse trechinho aqui. Talvez venha o grandinho, mas é tão bonito que eu vou ler. E aí você elabora depois disso. Os antigos do nosso povo colocavam bebês de 30 a 40 dias de vida dentro do atu, recitando as palavras Hakandu, Nakandu, Nakandu, Hakandu. Pronto. As crianças estavam protegidas contra pestes, doenças e toda possibilidade de dano. Esse nosso rio avô, chamado pelos brancos de Rio Doce, cujas águas correm a menos de 1 quilômetro do quintal da minha casa, canta. Nas noites silenciosas, ouvimos sua voz e falamos com o nosso Rio Música. Gostamos de agradecê-lo porque ele nos dá comida e essa água maravilhosa. Amplia nossas visões de mundo e confere sentido à nossa existência. À noite, suas águas correm velozes e rumorosas. O sussurro delas desce pelas pedras e forma corredeiras que fazem música. E, nessa hora, a pedra e a água nos implicam de maneira tão maravilhosa que nos permitem conjugar o nós. Nós, rio. Nós, montanhas. Nós, terra. Nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que nos permitimos sair de nossos corpos, dessa mesmice da antropomorfia e experimentar outras formas de existir. Por exemplo, ser água e viver essa incrível potência que ela tem de tomar diferentes caminhos. Agora fala da água e do rio. É lindo, né, gente? Esse Uatu, o rio, ele é a declaração mais antiga de que existem comunidades humanas aqui no nosso país e no continente que ainda têm uma memória que nós podemos chamar de memória da terra. Memória da terra. E o Eduardo Galeano, ele tem uma obra que celebra essas diferentes visões de povos nativos no continente americano, que ele chama de Memória do Fogo. Memórias, né, plural, do fogo. Memórias do Fogo é exatamente aqueles fragmentos de mitos, narrativas pré-colombianas, portanto, antes das navegações, quando esses povos viviam nesse continente, uma espécie de epifania, porque eram misturados com plantas, eles faziam aquilo que o Manuel de Barros revela que gostaria de ser, árvore. Quer dizer, eram árvores, eram água, eram montanhas. Lá no Equador, eu fui a uma região, não sei se é Pastaza, não lembro, eu conheço pouco a geografia do Equador, mas eu fui numa região lá onde vive um povo indígena muito antigo naquele lugar, tanto que quando os incas dominaram a cordilheira, eles deram licença para esse povo continuar na deles, sem passar por cima deles. Porque é bom a gente não se esquecer que teve um império inca, né? O Tahuantinsuyo, que pegava da Terra do Fogo até lá no Panamá. Era uma unidade, digamos, cosmogônica. Uma unidade, gente. O pessoal pensava coisas parecidas uns com os outros e produziram essa coisa que chegou no século XXI, que se chama Sumak Kawsay, o bem viver. Sumak Kawsay é na língua aimara. Tem o correspondente na língua quechua, que é bem viver. Bem viver. Aqui no Brasil tem gente que faz agrofloresta, que planta sua própria comida, que evita comer veneno e que dizem que é o bem viver. Mas é uma aliteração, é uma tradução absurda, não tem nada a ver com bem viver. Porque o bem viver ele é dos humanos. O Sumak Kawsay é a Pachamama, é uma cosmovisão, ela articula
a terra, o fogo, a água, a floresta, numa entidade inseparável. Quer dizer, nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não segura uma onda dessa. É inseparável. É inseparável. Essa cosmovisão foi o que manteve esses povos vivos na Bolívia, no Equador, no Chile, no Peru, por ali afora, e ainda alimenta sonhos de pluralidade. A Bolívia tem uma constituição plurinacional. O Equador também. O Equador tem uma legislação que chama o direito da terra, quer dizer, direito da terra, direito da natureza, direito da natureza. Então, como é que chama? Uma jurisprudência instituída no século XXI que reivindica direitos de não humanos. Um rio tem direito, uma floresta tem direito. A gente sai do campo apenas da poesia sobre a natureza e avança num sistema de normas jurídicas, formais, que diz para um sujeito, se você matar um rio, é crime hediondo. Mas nós dizemos, algumas das nossas decisões sobre o humano nos separa de uma maneira tão absurdamente de tudo que não é o resto, que sugere que o resto, na verdade, aqui somos nós. O que é resto? Fora da língua portuguesa, o que é resto? Alguém pode socorrer aí com a pluralidade linguística? É resto. Fora da língua portuguesa, gente, é resíduo. O resíduo somos nós. O tudo é aquilo que a gente chama de natureza. E nós ficamos fora, porque nós produzimos um fenômeno mental que os neurocientistas vão chamar de abismo cognitivo. Rachou entre nós e a memória da Terra essa continuidade. Quer dizer, nós estamos meio que parecendo filhos abandonados no deserto cósmico. E a gente fica flutuando por aí. Por isso que tem gente querendo ir para Marte, vender foguete. Podia ir, né? Ele podia ir, né? Podia. O Ailton está iluminando a vida do Brasil há muito tempo, né? Como ativista, como liderança indígena. E teve um momento que ficou marcado na imagem de todo mundo, mas aquele momento era parte de um trabalho muito grande. O momento que eu digo ninguém se esquece, mesmo quem não viu a cena, quem nasceu depois da cena, não se esquece de um jovem lindo, de terno branco, pintando o rosto de genipapo e falando da defesa dos direitos dos indígenas. O que era aquele momento? Era um momento em que se travava, o Brasil estava decidindo o seu futuro, com que leis a democracia ia continuar, né? Ia ser constituída no país. E aí tinha todos os lobbies poderosos, fortes, dizendo, não, é o seguinte, vamos dividir os indígenas. Tem os emancipados, né? São os aculturados e os outros. Vamos fazer reserva para os outros. Então, o lobby era muito forte, muito poderoso, tinha muitas empresas, tinha muita gente, e eles se organizaram. Um dos organizadores foi Ailton Krenak, da União das Nações Indígenas, e essa União das Nações Indígenas foi, com sua força moral, lutar na Constituinte. E eles venceram aquele round. A Constituinte produziu um capítulo importantíssimo. Eu estava conversando outro dia com a Joênia Vapchana. Ela falou, tem um antes e depois do artigo 231. E o artigo 231, que foi escrito porque teve essa luta da União das Nações Indígenas, e teve esse momento forte
epifânico para todo mundo, para a nação, que foi o ato do Ailton Krenak no púlpito da Constituinte, está escrito assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Se os lobbies perderam aquela batalha, eles continuam hoje, ainda, tentando reescrever esse artigo, querendo destruir esse artigo, através do princípio já declarado inconstitucional do marco temporal. Mas depois que o Supremo considerou inconstitucional, a Câmara fez um projeto de lei, dizendo que não, tem marco temporal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, Ailton, esse momento em que a mesma luta da sua juventude aparece agora para todos os povos indígenas e todos os brasileiros que têm noção de que esse é um país multiétnico e essa é a nossa riqueza, essa é a nossa força, é ser exatamente assim como nós somos, separados, nós não vamos a lugar nenhum. Então, essa é a minha convicção. E eu queria que você falasse, Ailton, sobre aquela luta, os ecos daquela luta e esse momento atual que parece que a gente está dando passos atrás numa batalha que o Brasil venceu naquele momento. Alguns que são da minha geração fizeram uma viagem no tempo e lembraram daquele rapaz pintando o rosto de preto. Então, eu queria dizer para vocês que eu demorei 10 anos para descolar aquele trauma. Eu me identificava demais com aquele rapaz nervoso. E o tempo passou e eu me pacifiquei, né? Aquele momento, ele foi um momento tão assim grave na nossa história que nós poderíamos, por um único ato, antes da Constituição, seria um ato do Executivo, todas as terras ocupadas por indígenas iam voltar para o patrimônio da União e eles iam poder fazer o que fazem com o patrimônio da União. Vocês já viram como que são ocupadas na Amazônia, por falar nisso, como que são ocupados na Amazônia as terras públicas, terras da União? Na Amazônia, as terras da União são ocupadas por quem tem mais força. O mais forte ou esperto ocupa. Milhões de hectares de floresta, regiões que o planeta imputa relevância biológica planetária, são chamados de HOTS, plural, ou hot point. São lugares de mega biodiversidade que não se repete em outro lugar do planeta. Quer dizer, não é à toa que falam que a Amazônia é o pulmão da Terra. Não é pulmão. Eu aprendi isso com o professor José Lutzenberg há 30 anos atrás, porque eu repeti esse slogan, conversando com o professor José Lutzenberg, que foi a pessoa que, primeiro no Brasil, começou com essa história de Associação de Proteção ao Meio Ambiente e criou a AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente, lá no Rio Grande do Sul. E o professor Lutzenberg também foi o primeiro secretário nacional de Meio Ambiente no Brasil, um cargo inventado pelo Collor e desmanchado por ele mesmo depois. É um cara genial, assim, que ele inventava e desmanchava com a mesma sem cerimônia. Mas, por incrível que pareça, foi esse sujeito que teve a coragem de decretar a homologação da terra Yanomami na fronteira com a Venezuela, com uma extensão de 11 milhões de hectares de floresta numa fronteira onde os militares diziam que não podia ter índios, porque os índios na fronteira são um perigo.
eles lembravam daqueles filmes americanos, né? Índios na fronteira e tal. Eles pensavam, eles vão fugir para o México. Não deixa esses índios na fronteira que eles vão fugir para o México. Aí, aqueles militares incríveis, né? Com aquelas escolas militares incríveis. Olha, eu não sei, gente, não estou com sacanagem com a academia militar, não. Mas eles precisavam ter bons professores. Eles mereciam ter bons professores de geografia, bons professores de economia, de ecologia. Eles deviam ter bons professores de história. Eles deveriam ter bons professores de poesia. Imagina que coisa maravilhosa se a gente pudesse fazer com eles um prêmio de literatura e dar a algum deles um prêmio de literatura, inscrever um deles a qualquer outro prêmio mais internacional, igual aquele que o nosso querido Itamar Vieira está laureado, aquele prêmio de literatura, como é que é, de língua inglesa e tal, porque o livro dele foi traduzido para o inglês. Como é que é o nome do prêmio? Booker Prize. A gente podia indicar a obra deles para esse Booker Prize. Eles não precisavam ir para uma escola americana, eles podiam ficar aqui mesmo no Brasil. Então, seria muito bom que eles tivessem bons professores. O problema é que essa história do excessivo controle desse pensamento positivista sobre a nossa cultura, ele estraga quarteirões. O querido José Murilo de Carvalho, que me antecedeu na Academia Brasileira de Letras, já que eu estou lá, eu preciso fazer alguma referência aos meus colegas. Senão eles vão falar, acredita que o Ailton foi em Petrópolis e nem falou na gente? Então, ó, viva a Academia Brasileira de Letras! Viva a Ana Maria Machado! E viva o Afonso Borges, que faz essa festa literária com vocês. Ó, aí, Miriam, para não perder a ternura, florestas, terra, Amazônia, proteção, entrega do patrimônio. Então, gente, os nossos territórios, preço, né? Os nossos territórios. Alguém fotografa, pelo amor de Deus. Eu preciso disso na minha vida. Os nossos territórios na Amazônia, eles estavam à véspera da Constituinte de serem apropriados, gente, por estrangeiros doados pela nossa governança local. Quer dizer, era o fim do governo do João Batista, não é isso? Figueiredo. Final do João Batista e entrada do Sarney. Quer dizer, era uma trinca. Então, a gente podia, de uma hora para outra, ter uma declaração de que todas as terras indígenas voltam para o patrimônio da União, feita aquela lei de terras de 1840 lá. E os indígenas, daqui para frente, são brasileiros. Aí eles iam ficar assim, são brasileiros. Aí eu me lembrei desse negócio, porque tem um filme do Woody Allen, que é uma insurreição na América Central, uma guerrilha, uma coisa assim, e os guerrilheiros tomam o poder. E o Woody Allen está fugindo, ele pula um muro, aí ele cai do outro lado e os guerrilheiros pegam ele, botam ele nas costas, e ele, que caiu ali, vira o líder da revolução. Aí eles saem carregando ele e tal, e ele olhando apavorado. Aí eles põem ele em cima de um palanque e falam, faz o seu discurso agora. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, daqui para frente a língua nacional é o sueco. Aí o pessoal fica olhando, tipo, sueco? A língua nacional vai ser sueco? Aí ele vira e fala assim, e também,
A roupa de baixo vai ser usada em cima e a de cima embaixo. E está decretado, pronto. Aí ele sai e o povo aplaude, aplaude, aplaude. Uma revolução na América Central. Essa história do Woody Allen e aquela história da gente falar sueco e perder nossas memórias, nossos territórios, nossas línguas, ela estava em franca velocidade. Tanto que era proibido falar a língua nativa no Brasil. Um amigo, um colega meu, que estudou, sabia manipular os equipamentos de comunicação, virou diretor do Parque Nacional do Xingu na transição João Batista Figueiredo para Sarney. E um dia, descuidadamente, ele pegou o rádio comunicador e falou na língua dele, Caiapó. A hora que ele falou na língua dele, o sistema de rádio avisou para ele que ele estava falando uma língua proibida. E ele foi advertido e o equipamento foi retirado de lá, porque não podia falar aquela língua estranha. Ele tinha que falar português. Quer dizer, um indígena de dentro do Xingu, para se comunicar com a FUNAI ou com qualquer agência do governo fora, tinha que falar português. Ora, já que nós estamos falando na academia, quando eu cheguei lá na Academia Brasileira de Letras, me perguntaram: o que é que você traz para nós? Eu falei: que tal 305 línguas estranhas? Eu não imaginei que isso fosse causar tanta, digamos, empatia no ambiente da academia. Mas isso foi acolhido, gente, com uma expectativa que vocês não imaginam. Eu acho que eles falaram: quero ver. E agora eu estou com essa batata quente na mão. Não é o livro da Miriam. Olha, eu não sei qual a capa que eu mostro para vocês. Se é essa corajosa Miriam atravessando uma árvore, um tronco caído no meio da floresta, porque para atravessar um tronco desse aqui, ó, sem cair lá de cima, você tem que ter equilíbrio mesmo. A gente chama isso de uma árvore caída. E, pois bem, olha aqui, está linda essa foto. Eu tenho que dizer mais um negócio, que quem fotografou foi o Sebastião Salgado. Ah, é por isso. Só um parágrafo. Maior floresta tropical do mundo, maior reservatório de água doce, maior patrimônio de biodiversidade do planeta. O mais complexo dos ecossistemas da Terra. Um bioma que é, em si, uma coleção de biomas. Eu acho que essa é a definição mais criativa, mais competente de alguém que consegue falar da diversidade biológica, que consegue falar da relevância planetária de um lugar do mundo que não é qualquer coisa, é do planeta. Qual outro continente pode se referir a uma paisagem sua dizendo que ela é do planeta? Tem muito lugar bonito no mundo, né, gente? Mas dá licença. Gente, muito obrigada. Ailton, isso não estava nada combinado, gente. Era só para falar dele. Eu tinha pedido assim, eu falei: Afonso, por favor, eu quero entrevistar o Ailton. Aí ele pega meu livro, gente, mas eu fico feliz, né, claro. Mas assim, não era essa a combinação. Não, só faltava eu ganhar tanto presente da minha amiga e fingir que eu não estou vendo que um dos trabalhos dela, que mais fundo tratou da questão da ocupação da Amazônia, é a disputa da Amazônia, podia ser a palavra. A Amazônia é um território planetário que está em disputa frenética. Frenética. Tem gente que quer petróleo, tem gente que quer nióbio,
tem gente que quer mineral estratégico para fazer bateria de carro, tem gente querendo fazer qualquer coisa, inclusive nave espacial com pedaços da Amazônia. Não é brincadeira. E tem um romance, gente, que é de lascar o cano, que o título dele é Perdoem numa manhã tão solar e linda, anunciar o título do livro. O título do livro é A Morte e o Meteoro. Ele é do Joca Renner Terron. Quando eu li esse livro, eu falei, tomara que isso não aconteça. É uma ficção para 2045, quando esse povo que quer tomar a Amazônia da gente vai disputar ela a ferro e fogo, como fizeram com a Mata Atlântica. Então, quer dizer, já tem muitas visões estratégicas sobre um futuro, década de 40, 50, com gente querendo tomar esse lugar da gente à tapa. Não é brincadeira. Esse livro da Miriam, ela antecipa, olha lá, ó, na encruzilhada. Eu acredito que ela está falando, inclusive, da vocação, digamos, recente do Brasil, de querer desenvolver uma bioeconomia para a Amazônia. Né? Essa bioeconomia para a Amazônia, que a nossa querida Marina Silva já preconiza há muito tempo, e o Lutzenberg já falava há 40 anos, ela é uma promessa futurista, porque a gente precisava enfrentar os problemas da Amazônia tirando aquelas pessoas que vivem em palafita e que, quando dá enchente, se misturam com o esgoto sanitário. Como é que a gente vai fazer bioeconomia na Amazônia se a maior parte da população está vivendo em palafitas que dá descarga na água que passa debaixo de casa e que depois a gente pega com a caneca? A gente não pode coexistir com uma violência dessa e continuar dizendo que nós, os humanos, somos o sal da terra. Eu digo, os humanos não são sal da terra, não. Os humanos, de maneira nenhuma, são o sal da terra. Nós podemos ser, talvez, o carbono da terra, mas não o sal. Certamente somos o carbono, temos emitido o carbono que ameaça a Terra, sem dúvida nenhuma. Nesse livro aqui, ele falou para ficar só nos 3, mas nesse livro aqui, Um Rio, um Pássaro, uma recuperação de uma viagem antiga que ele fez com um fotógrafo japonês por vários povos indígenas por dentro da Amazônia. Ele fez essa viagem. Né? Tem um trechinho pequenininho que eu separei aqui, porque é só essa definição que ele está dando aqui nessa conversa com a gente. A floresta não se limita a sustentar a vida. Ali é onde nascem conhecimentos e sabedoria. Você viajou por todos esses povos, foi no Yanomami, isso aqui, essa terra, inclusive esse capítulo é da viagem aos Yanomami. Eu queria que você falasse um pouco sobre povos indígenas da Amazônia, alguma coisa que tivesse à cabeça para nos ajudar a entender melhor, para continuar essa conversa tão gostosa. Então, Miriam, a gente podia considerar que seria o sinônimo de antiguidade. Povos indígenas na Amazônia é antiguidade. Nós somos tão colonizados que, quando a gente pensa em antiguidade, a gente pensa nos egípcios, a gente pensa na Mesopotâmia, a gente pensa até na Índia, a Índia antiga. Mas a gente não pensa na cultura marajoara, que existiu há cerca de 3.000, 2.700 anos atrás, na bacia do Tapajós, onde estão querendo tirar petróleo agora, e que produziu uma cultura de alta expressão no continente americano.
Outro dia, um sujeito estava falando, mas na bacia amazônica não tem pirâmide. Eu falei com ele, vai para o México. Mas arruma um sombreiro. Então, o que você vai fazer com uma mentalidade tão medíocre, que não consegue ver a antiguidade como uma herança ancestral? Nós fomos tão colonizados que a gente passou a achar que tudo que é antigo é velho. É um sinônimo de velho. Antigo é velho. Então, esse tipo de erosão dos nossos afetos, essa corrosão dos nossos afetos, ela nos afasta não só da árvore, da floresta, mas ela nos afasta também dos nossos ancestrais imediatos. Tataravô, bisavô, não é mais parente. Nós estamos avançando para um tipo de sociedade tão egoísta que avô já vai ser um exagero. Uma criança lembrar de avô. Não, avô? Não, muito longe, não lembro, não. Então, imediatismo, né? Nós estamos formando uma cultura instantânea. Quando nós estávamos aqui recepcionando as crianças que apresentaram os trabalhos, a nossa apresentadora falava aqui no púlpito e todo mundo olhava ela lá. Liu, é como se, ao invés de vocês que estarem conversando comigo, vocês estivessem hipnotizados por aquela tela. Vamos fazer uma experiência de desligar a tela pelo menos por 1 minuto? Então, porque eu gosto de fazer experiências diretas. Eu ia ver o que ia acontecer, ia ver que emoção que ia causar em vocês se por um instante vocês tivessem que virar assim para me ver. Ó. Porque nós estamos... Olha a diferença! E o tal do calor humano? E o tal do calor humano? A gente está deixando essas telinhas capturar a gente de uma maneira tão indefensável que quando aparece uma telinha, a gente olha para a telinha e deixa os seres humanos de verdade, a floresta de verdade, a vida de verdade bate lá fora. E a gente fica hipnotizado pela telinha, né? Hipnotizado pela telinha. E num dos meus livros, eu conto um episódio que acontece entre uma mamãe, uma jovem mamãe, que durante a pandemia pega o celular, mostra o retrato da vovó para a filhinha e fala, a vovó aqui. Aí a filhinha beija o celular. E aí ela treina a filhinha a beijar a vovó no celular. O dia que ela encontra a vovó dela, ela olha e fala, mas não é a vovó, porque a vovó é do celular. E o Caetano fala daquela tela azul que separa as nossas peles, não é isso? Tem uma tela azul que separa a gente. Daqui a pouco a gente vai ter gente que só vai namorar com o celular. Se alguém chegar perto e falar, nossa, ele soa. Ixi, ai, que nojo. Porque a tela você pode lamber ela. Mas não foi isso que a Miriam me perguntou. A Miriam me perguntou sobre aquela frase de um rio, um pássaro, essa poética de dizer que a natureza, a floresta, ela não produz somente o necessário para a nossa subsistência, para a nossa farmácia, para o nosso remédio, nossa comida, nossa canoa, nossa casa e tudo. Ainda mais, ela produz sentidos, cultura. Foi por isso que eu citei a cultura marajoara, lá no Tapajós, a cultura tapajônica e tudo. Ora,
lá na América Central, assim como aqui na Bacia Amazônica e nos Andes, emergem culturas de uma beleza, de uma grandeza que ressalta entre as culturas de todos os povos como um pensamento tão maravilhoso, e ele não foi transmitido, gente, por nenhuma ordem jesuítica, por nenhuma visita intergaláctica, apesar de dizerem que eram os deuses astronautas e tal. Quer dizer, a colonialidade é tão cretina que, quando eles tentaram explicar o fato de existir uma arquitetura complexa na América Central, eles disseram: foram os astronautas. Foram os astronautas. Isso não foi eles, não. Astronautas. Quer dizer, não foram nem nós, nem eles. Os astronautas. Quer dizer, é uma alienação de si. É uma alienação tão cretina que não admite que tem inteligência entre nós, né? Pois bem, essa experiência, eu estava junto com o meu querido Hiromi Nagakura, um fotógrafo que chegou na década de 90 e falou comigo: eu vou ser a sua sombra. Eu falei: isso é papo de japonês. Porque tem um filme do Akira Kurosawa que chama Sombra, é isso? Sonhos. Não, mas tem um do Akira que é tipo Kagemusha, qualquer coisa. E o meu amigo Nagakura, que falou que ia ser minha sombra, eu falei: bom, então, mas você não é o samurai? E a gente viajou durante 4 anos consecutivos. A cada ano ele chegava no Brasil e colava na minha agenda de trabalho, porque eu não ia passear na Amazônia, né, gente? Eu estava lá naquela ocasião dirigindo uma experiência atrevida de um centro de tecnologia que eu queria compartilhar com os territórios indígenas, onde, dentro do próprio território, pudesse acontecer coisas parecidas com o que acontece nos nossos institutos tecnológicos. Pesquisa. Pesquisa com botânica, pesquisa com a vida selvagem e, inclusive, ajudando a resolver coisas práticas. Na cabeceira do Alto Rio Juruá, lá na fronteira com o Peru, acabou o peixe. Os parentes falaram comigo: acabou o peixe. Eu fiquei pensando: poxa, esses caras vivem lá há tanto tempo e vêm falar comigo que acabou o peixe? Aí, espera aí que eu vou ali buscar. Aí, né? Aí eu fui com um biólogo lá, um especialista em ictiofauna, um sujeito das Unesp, das universidades do interior de São Paulo. Ele foi lá, coletou a amostra da cabeceira do rio e descobriu que os peixes lá não subiam mais, não tinha piracema. Os peixes não subiam, não reproduzia mais peixe. Quer dizer, o pessoal consumiu o peixe que tinha lá em cima e os barcos pesqueiros agressivos, passando o correntão, pegavam os peixes na bacia do Negro e dos Solimões, lá embaixo. Ali, perto de Belém, ali, Manaus, tudo, os barcão. Os barcão pegavam tudo. Então não tinha peixe adulto para reproduzir. Aí, bom, então a gente tem que mandar prender os caras que estão pescando lá embaixo. É a melhor ajuda biológica. Prende os ladrões. Aí não é um negócio de soltar peixe lá, mas os parentes estavam achando que eu ia soltar peixe. Enquanto isso, alguns deles aprenderam a fazer manejo das espécies. Eles são capazes de fazer reprodução daquelas espécies em cativeiro. Quer dizer, reproduzir peixe nativo em cativeiro, gente, dá trabalho. Mas os jovens indígenas aprenderam a tirar a glândula do peixinho. Eu via eles bonitinho lá com a pinça, indo para o laboratório, mexendo com os bichinhos. Eu falei: olha o que eu estou inventando. Então, naquela época, esse japonês ia atrás de mim. E tem aquela música, Bye Bye Brasil, tem um japonês atrás de mim e tal. Bye Bye Brasil, não é isso? Tem um japonês atrás de mim, a ficha está chegando no fim, e tal. Aí, subindo no Rio. 4 anos. Quer dizer, quando o japonês falou que ia andar comigo, eu falei assim: vai ser muito mal-estar, né? Eu estou com a minha rede aqui, o japonês está ali. Eu levanto para fazer xixi, o japonês está ali. Eu vou tomar banho, o japonês está ali. Que intimidade, nem conheço esse cara. Mas a gente começou a criar uma
telepatia entre nós, que cada um ficava na sua, e quando a gente tinha que conversar, eu falava em português e ele em japonês. A gente ia para as aldeias e fazia aquela polifonia, e todo mundo se entendia, igual nós estamos aqui, gente, todo mundo se entendia. Então a gente fica com esse preconceito, achando, não, tem que aprender japonês, porque senão ele não vai entender, ou português. Não. A gente escreveu o livro junto, fez documentário junto, viajou junto. E esse livro maravilhoso, Um Rio, um Pássaro, ele recupera algumas das visões mais, assim, digamos, criativa. E tem desenhos seus também, né? Que um encontro intercultural. A Miriam quer contar para vocês que eu desenho também. É. Aí, gente, aí ó, criançada, vocês que desenharam o Ziraldo aí, né? Aí o Nagakura publicou um livro das nossas viagens no Japão. Ele publicou um livro das nossas viagens no Japão em 98. Esse livro rodou e ganhou edição especial ano passado, quando a gente inaugurou uma exposição dele chamada Hiromi Nagakura com Ailton Krenak até a Amazônia. Parece título de novela ou de literatura de cordel. Hiromi Nagakura com Ailton Krenak até a Amazônia. Parece que a gente foi a pé para lá. Aí, ou de canoa. Mas ele chegava do Japão, a gente pegava um avião, ia para Rio Branco, Boa Vista, Cuiabá, Campo Grande, Belém, Manaus, Parará, Marabá. A gente andava para todo lado, depois a pé, canoa, cavalo, chegava nas aldeias. Porque ele falou comigo, eu não quero chegar numa aldeia e falar, eu sou japonês, fotógrafo. Eu queria que alguém falasse, ele é o fotógrafo. Aí eu falei, tá, tudo bem, então, ele é o fotógrafo. Aí eu levava ele, apresentava ele para os meus parentes, eles acolhiam ele virou também, ele foi totalmente acolhido e tal, amigo de todo mundo. E quando nós inauguramos a exposição dele no CCBB, não, lá no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, depois ele veio para o Rio, para o CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, daqui ele vai para Brasília, dia 10 de junho. De lá ele vai para Belo Horizonte em setembro. Aí o Nagakura vem de novo ao Brasil para a gente dar um passeio. Mas o que a gente compartilhou é que uma vez o Nagakura estava junto comigo e ele parou. Era uma floresta que, se você andasse uma semana rio acima ou voltasse uns 2 dias para baixo, você não ia encontrar nenhuma casa. Quer dizer, ninguém morando a não ser o povo da floresta. É aquela região onde, de vez em quando, eles anunciam que acharam uma tribo que ninguém nunca viu. Essa história é incrível, né? De vez em quando, a manchete, assim, encontrado a tribo que nunca ninguém viu. Ora, gente, aquela gente já se viu há 1000 anos. Eles vivem vendo uns aos outros. Eles cantam, dançam, eles suspendem o céu. E apresentam eles como se fosse uma tribo que ninguém nunca viu. Então, essa narrativa colonialista, bobona, engana as nossas crianças com esse papo de que nunca ninguém viu. Parece a pirâmide que foi feita pelos astronautas. O livro que eu citei do Joca, ele é incrível porque o Joca conseguiu botar um astronauta no livro. Mas ele põe o astronauta numa situação muito diversa. Esse astronauta não veio ensinar nada. Esse astronauta foi capturado por uma dessas tribos que nunca ninguém viu, enfiado dentro de um buraco, com o roupão e tudo, com o fardão e tudo, capacete e tudo. Quer dizer, tem uma múmia de um astronauta dentro de uma tumba. E esses índios selvagens, que nunca ninguém viu, cultivam um astronauta. E um dia, um desses sertanistas espertos tenta chegar lá, eles pegam o sertanista também e vão fazer um ritual com ele em volta do astronauta. Gente, eu não vou contar a história toda, só para vocês ficarem curiosos. É muito legal. Essa de um astronauta sendo cultivado por uma tribo que nunca ninguém viu, né? Gente, eu queria falar que temos outra mineira aqui entre nós, viu, Ailton? Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia já chegou aqui.
Não, a gente não tem mais tempo. Ai, que bom. Gente, já me mandaram encerrar há muito tempo, eu estou fingindo que eu não estou vendo. Pareceu fim aqui, ó. E eu fingindo que não estou vendo, estou querendo ver esse negócio de cultivar astronauta no meio de um povo isolado, tá achando muito bom isso, e todas as outras coisas que foram ditas aqui. Eu queria só roubar um tempinho para contar uma história da minha infância. Na minha infância, a gente tinha uma ponte na minha cidade chamada Ponte Queimada. E as pessoas iam lá na Ponte Queimada. A Ponte Queimada era meio um ponto turístico. Aí, Obrigada. Aí eu perguntava, por que ela chama Ponte Queimada? É porque os fazendeiros construíam a ponte, aí os índios queimavam a ponte, porque os fazendeiros queriam ir para a terra dos índios lá, eles falavam assim. Aí que índios? Eram os botocudos, eles falavam, que os ancestrais dos Krenak. E aí eles queimavam a ponte, e aí faziam outra ponte, queimavam a ponte, para preservar o território deles e preservar, na verdade, a mata que ainda tem lá. E eu cresci com essa ideia de eles queimando a ponte e eles não querendo contato. E essa história é uma lenda que é contada de um jeito e contada de outro. Mas eu queria que essa conversa que eu pedi para ter aqui com o Ailton Krenak fosse, Afonso, a ponte que nos una. Sempre, Ailton.